Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Reginaldo, amém? Muitas pessoas dizem, você não fala o seu nome, é porque às vezes eu esqueço, amém? Meus irmãos, Deus ele tem uma palavra para nós nesta manhã, que se encontra no capítulo 4 de Hebreus. Vou ler somente um versículo. Estou com a vista ruim, mas vou ver se eu consigo ler, né? Primeiro versículo do capítulo 4 de Hebreus diz assim: Teimamos, pois, que porventura, deixando a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Olha, meus irmãos, que palavra, né? Que palavra assustadora, né? Me parece que algum de vós fique para trás. Que coisa tremenda essa palavra, né? Uma palavra assim de pôr temor mesmo na pessoa. De pôr temor naqueles que têm temor, né? Porque muitos já perderam o temor de Deus. Muitos já não têm mais o temor de Deus. Uma palavra assim muito poderosa, né? Eu lembro, meus irmãos, que há uns anos aí atrás, Deus me dava uma visão com Valdomiro Santiago. E naquela visão eu falava esse capítulo para ele. Eu falava, olha, se você não parar de fazer as coisas erradas que você está fazendo, Deus, ele não vai, o sangue de Jesus não vai mais fazer expiação pelo seu pecado. Eu falava isso para ele na visão. E eu dizia, medite no capítulo 4 de Hebreus. Falava isso e ia embora. E ele ficava ali me resistindo, né? Ele não aceitava. Isso foi numa visão, há uns anos aí atrás. Glória a Deus. Esse versículo, meus irmãos, é um versículo assim muito poderoso, né? E aí, meus irmãos, a gente tem visto tanta gente brincando, né? Brincando porque é o tempo da graça. Tanta gente brincando porque é o tempo da graça. Glória a Deus. Eu tenho visto aí a Renálida, né? Renálida Carvalho, pedindo dinheiro aí, de acordo com a idade das pessoas. Onde que existe isso? E ela pede numa live aí, né? Onde tem mais de 15 mil pessoas. Ela pede dinheiro de acordo com a idade das pessoas. Isso é brincar demais, porque está vivendo o tempo da graça. E é aí que muita gente vai ficar fora do reino de Deus. Porque está brincando, né? Está brincando porque é o tempo da graça. Mas as escrituras diz aqui no capítulo, aqui mesmo no livro de Hebreu, né? Se você procurar, você vai achar aonde diz que o sangue de Jesus Cristo não vai fazer mais expiação. Isso é, essa pessoa se tiver, meus irmãos, levando demais na graça, na graça porque é o tempo da graça, né? Você está levando muito na graça porque é o tempo da graça, né? Não está tendo assim cuidado com o que faz, não está tendo zelo. Então o sangue de Jesus pode não fazer mais expiação pelo pecado da pessoa. É isso que a Escritura está falando. E aí tem muita gente brincando porque é o tempo da graça. Ele esquece das Escrituras que diz que uma hora o sangue de Jesus pode não fazer mais expiação. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus ele não fez o homem para a perdição. Ele não fez o ser humano para a perdição.
A gente encontra no capítulo 69 dos Salmos, né? E o versículo 28, onde diz, risca o nome dele, né? Risca o nome deles, risca o nome dele e não seja escrito com o injusto. Olha que coisa tremenda. E ali se referia ao Judas Iscariote. Judas Iscariote, meus irmãos, não era para a perdição. Mas ali o salmista Davi está ali orando a Deus. E ali ele é tomado por profecia, né? E ali é como que fosse o próprio Cristo que estivesse orando. E ele agora começa a revelar o Judas Iscariotes. E aí não tem predestinação, né? Não há predestinação. O Judas Iscariote ele não era predestinado à condenação. Só que o salmista Davi ali ele está orando e ele é tomado na profecia. E aí é profetizado de que Judas Iscariote não tinha fé para entrar no reino de Deus. Não há predestinação para a condenação. Mas só que ele não tinha fé. Estava muito longe dele ainda ver o mundo, né? Porque de Davi para Judas Iscariote há uma distância muito longe, né? Mas mesmo assim ali era uma profecia que já estava profetizando a respeito dele. De que ele não tinha fé. Não tinha fé em Cristo Jesus. Ele não acreditava que Jesus fosse o Salvador da sua alma. E aí está profetizando. Davi está ali profetizando no versículo... no Salmo 69, versículo 28. Onde ele diz, risca o nome deles, do nome do livro da vida, e não seja escrito. E está escrito assim, não seja escritos, quer dizer, está no plural, né? Não seja escritos no livro da vida, junto com os justos, né? Risca o nome, quer dizer que o nome dele estava lá no livro da vida, e foi riscado. Mas quando a palavra diz, risca o nome, né? Risca o nome deles, parece que é assim que está escrito, né? Eu sei que está no plural. E aí, meus irmãos, nós passamos a entender que ali se refere à rebelião, né? Judas Iscariote se rebeliou contra Cristo. E veja que quando a pessoa comete pecado de rebelião, ele não vai sozinho. Ele sempre arrasta alguém. Sempre arrasta alguém, que o versículo está no plural. Ele sempre arrasta alguém. Isso é um perigo muito grande, pecado de rebelião. E é o que mais tem nos nossos dias, né? A pessoa não quer ir sozinho. A pessoa quer sempre arrastar alguém, né? Arrasta aqueles que se iludem com ele, né? Aqueles que se iludem com ele acabam indo também junto. Pecado de rebelião. Mas Deus, ele não fez o homem para a perdição. Não existe a predestinação para a condenação. Em João capítulo 3, versículo 19, a gente encontra Jesus falando. E a condenação é esta, que creram mais nas trevas do que na luz. O povo deixou a luz, né? E foram dar preferência para as trevas. Então Jesus disse que a condenação vai ser por causa disso. Então não existe a predestinação para a condenação, que nem tem ministério aí que prega, né, aqui no Brasil. Não existe a predestinação para a condenação. Jesus disse em João capítulo 3 e o versículo 19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e deram preferência para as trevas. E aí então tem a condenação por causa disso, né? Mas que não há predestinação. A gente encontra também no capítulo 25, meus irmãos, de Mateus,
E parece que do versículo 40 para frente, Jesus dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deu para você entender? Preparado para o diabo e seus anjos. Então Deus ele não fez o ser humano para a condenação. O ser humano, meus irmãos, é que ele vai se embaraçando com as coisas deste mundo, vai se embaraçando, e aí acaba se perdendo. Mas as Escrituras nos mostram que não há predestinação para a condenação. E aí a gente vê pessoas que estão na palavra, né? Que está ali dentro das Escrituras e começa a se perder. Porque eu vejo essa Renale da Carvalho aí, me parece que ela está começando a se perder. Está começando a se embaraçar. Porque o que tem a ver de você ficar perdendo dinheiro de acordo com a idade das pessoas? O que tem a ver isso aí? Mas fica dessa forma aí, agindo desta maneira, porque quer se enriquecer, quer se tornar milionária, né, meus irmãos? E aí começa a se embaraçar. Começa a se embaraçar. Glória a Deus. E aí a perdição às vezes acontece por causa disso. Mas eu quero que ela medite em Hebreus capítulo 4 e o versículo 1. Para que ela, meus irmãos, caia em si e volte ao primeiro amor. Eu sei que no começo da sua conversão, eu sei que ela não agia desta maneira, mas ela está começando a se embaraçar. As Escrituras nos diz que o bom soldado, ele não se embaraça na sua milícia, né? O apóstolo Paulo escreveu isso ao seu companheiro de trabalho, que era o jovem Timóteo, né? O bom soldado, ele não se embaraça. E a gente vê que tem muitos soldados por aí se embaraçando. E aí Deus, ele não fez o ser humano para a sua perdição. Nesses versículos que eu falei aqui, deixa muito claro que Deus não fez o homem para a sua condenação. Mas o homem é quem começa a se embaraçar com as coisas deste mundo, às vezes por ganância, as coisas deste mundo, riqueza, coisas que a gente que não leva nada, né? Ninguém leva nada deste mundo. Glória a Deus. O que a gente tem que levar diante de Deus é somente as obras, e obras boas, né? Para que a gente seja salvo e tenha um grande galardão diante de Deus. Então fica aí, meus irmãos, essa mensagem para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.